A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel. Deus abençoe os irmãos da ADVEC. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava lá em Imperatriz, no Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato. Meu telefone é 99, o DDD do Maranhão, e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp também. Todos os slides que eu uso aqui você adquire gratuitamente, basta entrar em contato e eu envio para você em PDF, em PowerPoint, também mais estudos escritos, podemos enviar em Word e em PDF. Nós estamos estudando neste trimestre a Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo. O comentarista da Central Gospel deste trimestre é o pastor Gesiel Gomes. Nós já estudamos aí a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus. Estudamos a superioridade de Cristo sobre os anjos, estudamos Cristo, nosso Salvador perfeito, estudamos Cristo é superior a Moisés, estudamos um repouso para o povo de Deus e hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem por título Cristo é superior ao antigo sacerdócio. Então, falando de antigo, quer dizer aquele que havia no passado. Está considerando então o sacerdócio arônico como se estivesse no passado. Neste tempo que essa carta foi escrita, ainda existiam sacerdotes arônicos, sacerdotes descendentes de Arão? Sim, ainda existiam. Então o escritor aos Hebreus está chamando isso de antigo, ou seja, de ultrapassado, porque Jesus já tinha vindo, cumprido todas as promessas sobre ele, sobre a vinda dele. Então, os sacrifícios deveriam ter cessado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a cruz era exatamente o altar de sacrifício. E o véu do templo tinha se rasgado de alto a baixo, o caminho estava aberto para a adoração a Deus, através de Jesus Cristo. Então, aqui ele chama de antigo sacerdócio, ultrapassado sacerdócio. O sacerdote agora da nossa fé é Jesus Cristo. Ele é tanto o sacrifício quanto o sumo sacerdote. Então nós vamos falar aí da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo em relação ao sacerdócio de Arão. Arão, sacerdote segundo a lei, Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sem princípio de dias, sem fim de dias, eterno, perfeito, e é o próprio Filho de Deus. Ele não penetrou lá no Santo dos Santos, num tabernáculo feito por mãos humanas. Ele penetrou no céu, diante de Deus, no tabernáculo verdadeiro. Um sacerdote que se fez homem, foi tentado como nós, mas nunca pecou, um sacerdote perfeito. Vamos ao texto bíblico básico, que está em Hebreus 4, 14 e 15, e em Hebreus 5, 1 a 3 e 5 a 10. Hebreus 4, 14 e 15 diz: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 5, de 1 a 3 e 5 a 10. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu,
e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos apresentar para você aí um quadro falando aí sobre as razões da superioridade da qualificação do sacerdócio. Veja aí, representa melhor o ser humano diante de Deus. Então o sacerdócio de Jesus é superior ao de Arão, por quê? Porque Jesus, nosso sumo sacerdote, é quem nos apresentou diante de Deus. Ao contrário do sacerdócio arônico, que oferecia ofertas e sacrifícios. Jesus ofereceu sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor. Hebreus 4, 14 a 16. Então veja aí, o sacrifício de Jesus, o sacerdócio de Jesus é superior. Por quê? Arão oferecia bodes, ovelhas, bois, sangue de animais. Jesus não, ele se ofereceu a ele mesmo. Ele derramou o sangue por nós. Ele ofereceu o sacrifício perfeito. O animal não escolhia morrer. Já Jesus escolheu, ele deu a vida por nós. Veja aí que o sacerdócio de Jesus Cristo compreende melhor a condição humana. Um sacerdote que trabalhava com as exigências da lei e ao mesmo tempo com as fraquezas humanas, necessitava a todo tempo evitar os extremos. Na mente do autor sagrado, somente Jesus, o sumo sacerdote perfeito, pôde cumprir com este requisito, porque ninguém como ele compreendia tão bem a condição humana. Então veja, o sacerdote, ele ao julgar as causas, ao apresentar o sacrifício pelos pecados do povo, ele tinha dois extremos aí. Ou ele condenava a pessoa porque ela pecou, ou ele absolvia a pessoa porque ele também era pecador e estava pensando nele. Veja só, então o seu julgamento era sempre imperfeito. Tinha esses dois extremos e ele tinha que se equilibrar aí para não condenar ninguém e também não perdoar alguém que havia pecado, porque ele tinha pecado o mesmo pecado. Então ele era falho. Então Jesus é perfeito. Ele se tornou homem, conhecia todos os pecados do homem, passou pelas mesmas tentações, venceu o pecado, então ele podia julgar retamente. Então ele sabia que o homem merecia o juízo, mas ele apresenta aí a sua morte em lugar do homem. O juízo veio sobre ele para que nós fôssemos perdoados. Olha, o sacerdócio de Jesus pertence a um sacerdócio superior. Não era sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. Hebreus 5,4. Jesus, nosso sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão, visto pertencer a uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão. Então veja, Arão foi escolhido, nós sabemos que a tribo de Levi foi escolhida para servir a Deus, porque eles usaram o juízo sobre aqueles pecadores, que estavam na idolatria, depois caíram na tentação das mulheres lá, enviadas ali a conselho de Balaão. Então os levitas foram escolhidos por Deus para servi-lo, e dentre os levitas, Arão, irmão de Moisés, foi escolhido para ser sumo sacerdote. Então, dessa linhagem é que vinha todos os sacerdotes. O sumo sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão. Agora veja, ele era sacerdote por quê? Porque ele pertencia à família de Arão. Não é porque ele era santo, irrepreensível, não pecava, não. Então os sumos sacerdotes sempre foram imperfeitos, como Arão era imperfeito. Todos eram pecadores, como Arão também era pecador. Eles foram escolhidos por Deus. Já Jesus Cristo é Deus e foi enviado pelo próprio Deus para ser sumo sacerdote de uma ordem superior à de Arão. A ordem era de Melquisedeque. Nós vamos estudar mais detalhadamente sobre Melquisedeque mais para frente, Então, vamos falar aí sobre esse sacerdócio aí de um rei de Jerusalém, sem princípio de dias, sem fim de dias, eterno, e um sacerdócio vindo diretamente de Deus. Então, o sacerdote perfeito é aquele que julga retamente, Ele não julga aí segundo os seus próprios pecados e nem exerce um juízo errôneo. Ele sabe, conhece exatamente o que as pessoas passam,
sabe quando as pessoas pecaram porque houve uma circunstância que obrigou essas pessoas a pecar, sabe também quando eles pecaram voluntariamente, então ele sabe discernir todo tipo de pecado e julgar retamente todo tipo de pecado. O sacerdócio deve ser o sacerdócio perfeito vindo do próprio Deus, alguém enviado pelo próprio Deus, que não é descendente da raça humana, não é descendente de Arão, não nasceu com a semente do pecado. Então Jesus Cristo preenche esses dois requisitos. Vamos ao texto áureo da lição, que está em Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então todos nós podemos nos chegarmos à presença de Deus. Qualquer hora que nós quisermos falar com Deus, Ele está pronto a ouvir. Ele está atento à nossa oração. Veja só, lá no antigo sacerdócio, de Arão, ali se faziam sacrifícios diários, Tinha que ser uma oferta apresentada pelo pecado. Aí uma vez por ano, que o sumo sacerdote penetrava lá no Santo dos Santos, oferecendo sangue de um bode, expiando o pecado de todos. Nós, todos os dias, todo momento que nós quisermos falar com Deus, Ele está nos ouvindo. Temos livre acesso através de Jesus Cristo. Então Jesus, Ele foi o véu, Ele se colocou no lugar do véu, e a sua carne foi rasgada por nós. A porta, a entrada foi aberta. Nós nos chegamos à presença de Deus todo o tempo que nós desejamos. Olha só a facilidade, veja só a graça de Deus. Jesus fez o sacrifício em nosso lugar, abriu para nós o acesso a Deus. Olha, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. E Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Veja só, Jesus ama tanta oração que Ele continua orando por nós. Ele está intercedendo por nós junto ao Pai. Olha que sumo sacerdote, um sumo sacerdote que se assentou à direita do Pai. Então Jesus é nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, como está em Apocalipse 19:16. Vamos então aos comentários da lição que está na revista. Vamos iniciar então com a palavra introdutória. Alguns judeus, sabidamente, haviam começado a sentir-se um tanto inseguros em abandonar o antigo sistema sacerdotal com o qual já estavam acostumados. Assim, o escritor de Hebreus procurou tranquilizá-los, explicando a obra de Cristo. Partindo do conhecimento que os judeus tinham do sacerdócio no Antigo Testamento, o escritor afirma que eles não precisavam voltar aos velhos caminhos, uma vez que Jesus é o único e verdadeiro sumo sacerdote da nossa confissão. Vemos aí então, eu acredito que Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus, ele está explicando aos judeus que estavam na dúvida se voltavam para o antigo sacerdócio ou se permaneciam cristãos com o sumo sacerdote Jesus Cristo. Então Paulo está escrevendo a quem conhece sobre a lei, sobre os sacrifícios, sobre os sacerdotes, sobre tudo que era do Antigo Testamento, Então eles sabiam, conheciam. Então ele está explicando para eles que o sacerdócio de Jesus é superior ao de Arão, que a obra que Jesus fez é superior a sacrifícios de animais, de bodes, de ovelhas, de bois. Então ele procura convencê-los. Olha, tem uma coisa tão interessante que provavelmente os judeus não sabiam disso. Eu acho que eles foram enganados nisso. Não havia mais arca no templo em Jerusalém, no tempo de Jesus aqui na terra, muito menos na época de Paulo. Então veja, não havia arca,
não havia tábuas da lei ali originais, não havia ali maná, não havia ali a vara de Arão que floresceu. Veja só, eles não podiam entrar lá e colocar o sangue de bode lá no propiciatório, a tampa de ouro da arca, porque não existia mais arca. Veja só, aqueles sacrifícios que eles faziam era uma coisa enganosa, na verdade. Aquele sacerdócio que existia naquele tempo não servia para mais nada. Quando Jesus vem, ele cumpre nele mesmo tudo aquilo que estava escrito na lei e sobre o sacerdócio de Arão. Todos aqueles sacrifícios eram apenas figura, um tipo de Jesus Cristo. Então vemos aqui o autor aos Hebreus escrevendo aos judeus da superioridade de Jesus, do seu sacrifício, de sua oferta, de tudo que ele fez em relação a tudo que existia antes do sacerdócio antigo. Também sobre Moisés, sobre Arão, sobre Josué, sobre Davi. Vamos ver o tópico 1, o sumo sacerdote no Antigo Testamento. O escritor de Hebreus apresentou Jesus como sacerdote de que os seus leitores precisavam. No tópico 1, subtópico 1, características básicas do sacerdote. Hebreus 5:1. Tomado dentre os homens, na antiga aliança, o sumo sacerdote era uma pessoa comum com virtudes e defeitos, apesar de ser separado por Deus. Constituído a favor dos homens. A investidura sacerdotal dava-se por nomeação direta de Deus e não havia participação ou intervenção de outros sacerdotes ou do povo em geral. Nas coisas concernentes a Deus, o sumo sacerdote falava e agia em nome de Deus, no que concernia a sua expressa vontade. Por outro lado, também ouvia os homens e intercedia por eles diante do Altíssimo. Então, a primeira coisa, o sacerdote era escolhido dentre os homens. Então, era imperfeito como qualquer outro homem. Aí, no caso de Arão, foi escolhido por Deus. Já os seus descendentes eram sumos sacerdotes, por quê? Porque eram descendentes de Arão. Não era porque mereciam, que eram especiais. Também os sacerdotes eram escolhidos para fazer um trabalho em favor dos homens. Só que no caso ele tinha que fazer também em favor dele mesmo. E ele era imperfeito no julgamento das causas, porque ele mesmo pecava. Então, quando ele ia julgar alguém que cometeu o mesmo pecado que ele cometeu, procurava absolver essa pessoa para que ele mesmo não se condenasse. Olha só. Então ele tinha que tomar todo cuidado para não ser severo demais com alguns e também muito bonzinho com alguns, Então ele tinha que julgar retamente e levar as causas do povo até Deus. Então ele tinha que ouvir as causas das pessoas, os problemas, os pecados e tinha que interceder junto a Deus pelos homens, sendo que ele tinha que fazer até por ele mesmo esta mesma coisa. No subtópico 2, funções primordiais do sacerdote. Oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Como na antiga aliança as pessoas não podiam dirigir-se a Deus diretamente, elas apresentavam suas ofertas de sangue, animais, e suas dádivas de cereais ao sumo sacerdote. No Novo Testamento, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é tanto o ofertante como a oferta vicária, pois ofereceu-se a si mesmo a Deus. 1 Timóteo 2,6, Tito 2,14, para a remissão dos nossos pecados. Outra função, compadecer-se eternamente. O sumo sacerdote deveria possuir simpatia, ou seja, capacidade para compartilhar das alegrias e tristezas das pessoas que o procuravam. E, simultaneamente, ter empatia, isto é, capacidade de colocar-se no lugar do outro. Então, o sacerdote tinha que oferecer sacrifícios a Deus devido ao pecado das pessoas e também poderia ser alguma coisa em gratidão a Deus. Então, ele era o intermediário entre o povo e Deus. Ele ia sempre oferecer alguma coisa a Deus em lugar da pessoa, porque as pessoas não tinham acesso a Deus. Tudo tinha que passar através do sacerdote. Então ele representava ali o povo perante Deus. E para o povo, ele representava Deus para eles. Então o sacerdote ele tinha que se colocar no lugar das pessoas. Então ele tinha que ter empatia, ou seja,
Ele tinha que sentir o que as pessoas sentiam. Aí, se era tristeza, se era um desânimo, se era alegria, se era arrependimento. Então ele tinha que ir a Deus representando as pessoas. Então ele tinha que sentir o mesmo que as pessoas sentiam. Veja só, tinha que se colocar como se fosse a pessoa e ir a Deus. Já Jesus tanto é o sacrifício apresentado a Deus, quanto ele também é o sacerdote que está à direita do Pai intercedendo por nós. É o sacerdote, é a oferta e também é o próprio Deus que aceita a oferta, que aceita o sacrifício. Olha só. Então é a perfeição Jesus. E ele fez um sacrifício vicário, ou seja, a palavra vicário significa substituto. Então ele substituiu todos aqueles animais, todos aqueles sacrifícios que eram feitos. Ele levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Ele levou sobre ele. O juízo que estava já decretado sobre nós, ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz. No tópico 2 temos um sacerdote superior a Arão. No subtópico 1, Jesus, sacerdote perfeito. Enquanto o sumo sacerdote no Antigo Testamento estava sujeito a pecar, Jesus satisfez todas as condições para o perfeito sacerdócio. Ele jamais pecou, ou seja, é imaculado e perfeito. Hebreus 7:26, 1 de João 3:5. Não precisando deste modo oferecer sacrifício por si mesmo. Ao contrário, Cristo deu-se a si mesmo por nossos pecados, como está em Gálatas 1:4. Então, por que Jesus é o sacerdote perfeito? Porque ele não precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Ele não pecava. Arão oferecia sacrifício primeiro por ele mesmo. E é uma coisa interessante que às vezes a pessoa fala, quando a gente fala assim, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, oferecendo sangue. Só que as pessoas não sabem que ali naquele dia, era só um dia, mas ele entrava 2 vezes. A primeira vez ele entrava oferecendo sangue por si próprio. Veja só. Depois é que ele ia entrar oferecendo sangue pelo povo. Então ele tinha que fazer o sacrifício por ele primeiro. Depois ele fazia pelo povo. Porque ele era imperfeito, era pecador. Ele tinha que fazer sacrifício por si mesmo. Já o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo entrou na presença de Deus no céu, levando o seu sacrifício por nós, sacrifício perfeito, único, eterno. E o seu sacerdócio é perfeito porque ele não tinha que apresentar oferta por ele mesmo. Ele nunca pecou. No tópico 2 ainda, subtópico 1, o aperfeiçoamento de Cristo. A expressão tendo sido aperfeiçoado, Hebreus 5:9, não deve ser entendida como uma sugestão de que houve um tempo em que Cristo não foi perfeito. No curso da sua vida terrena, a perfeição de Jesus foi submetida ao teste. Essa perfeição permaneceu imaculada por meio de tudo quanto ele sofreu. O Filho de Deus foi aperfeiçoado não no sentido ético de perfeição, sem erro ou fragilidade, mas no sentido teleológico de completar aquilo para o que estava proposto. Então veja, Jesus foi tentado por Satanás no deserto, não pecou. Jesus sofreu, passou por toda a humilhação, violência dos homens e nunca pecou. Ele venceu o pecado. Ele dizia, quem me convence do pecado? Veja só, para o seu sacrifício ser perfeito, ele não podia pecar. Ele estava substituindo a cada um de nós. Então ele tinha que ser perfeito. Então aperfeiçoamento aqui quer dizer que ele foi cumprindo passo a passo tudo que estava escrito, previsto, e não se deixando vencer nunca pelo pecado. Ele foi completando sempre o que faltava para o sacrifício, no dia certo, na hora certa, ser completamente perfeito. Foi passando por cada passo, do que estava previsto
para que ele sofresse e passasse por nosso lugar. No subtópico 2, Jesus superior ao sacerdócio de Arão. O escritor de Hebreus faz referência a 2 textos do livro dos Salmos para demonstrar o caráter especial do sacerdócio de Cristo, que o torna superior ao sacerdócio de Arão. Então, primeiro aí, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2,7, Hebreus 5,5. E, segundo aí, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110,4, Hebreus 5,6. Olha, tu és meu filho, hoje te gerei. Veja, Jesus é filho de Deus e é Deus. Agora, como homem, então, Jesus foi gerado no útero virgem de Maria. Veja só. Então, ele nasce como homem na terra. Agora, quando ele morre e ressuscita e ele chega ao céu, olha, é a primeira vez que um corpo de homem, agora glorificado, entra ali na presença de Deus, no céu, onde está o Pai. Então aí é o primeiro filho de Deus num corpo humano, glorificado, mas num corpo humano. Agora, o que vai acontecer? Serão gerados milhões de filhos para Deus. Assim como Jesus entrou ali, todos os filhos de Deus agora têm livre acesso. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, creem no sacrifício que Jesus fez por nós. Então todos esses são tornados filhos de Deus. Jesus passa então a ser o primogênito. Antes ele era o unigênito de Deus, agora ele é o primogênito. A primeira vez que Deus introduz Jesus aqui na terra, ele nasce como homem, ele é o unigênito, o único filho de Deus. Agora, ele é o primogênito, é o primeiro, porque agora existem milhões de filhos de Deus. E agora também é declarado que Jesus tem o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque aparece aí, né, na história humana. Agora, não quer dizer que aquela pessoa era Deus. Não. Ali está havendo uma comparação e é aplicado, então, o seguinte. Quem sabe onde nasceu esse Melquisedeque? Ninguém sabe. Quantos anos ele tem? Ninguém sabe. De onde ele veio? Ninguém sabe. Quem é ele? É sacerdote, segundo a ordem dele mesmo, sacerdócio de Melquisedeque, dado por Deus. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, esse é um sacerdócio sem princípio de dias, sem fim de dias, sem genealogia, ninguém sabe o pai nem a mãe, é rei de Jerusalém. Então aí é um tipo do próprio Cristo. Então é falado de um sacerdócio superior ao de Arão. No subtópico 3, os sacerdotes da atualidade. O escritor da carta aos Hebreus traz a lume a plena dimensão do sacerdócio universal dos cristãos. Hebreus 4, 14 a 16. Primeiro, não necessitamos de clérigos ou de outros mediadores entre nós e Deus, senão apenas de nosso Senhor Jesus. 2. Não é mais necessário ficar do lado de fora do tabernáculo ou da tenda do encontro. 3. Não é necessário pedir coisa alguma a qualquer sacerdote. 4. Não é preciso temer atravessar o véu que separa o Santo dos Santos do lugar santíssimo. Então agora nós vamos ver sobre o sacerdócio cristão. Todos nós fomos escolhidos para sermos sacerdotes. Então, primeira coisa, nós não precisamos de ir a um sacerdote, de ir a alguma pessoa, pedir para essa pessoa falar com Deus por nós. Nós mesmos podemos entrar e falar. Todo momento que nós quisermos orar, Deus está disposto a ouvir. Nós entramos na presença de Deus. Nosso mediador na terra é o Espírito Santo, no céu é o próprio Jesus que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Olha, no tabernáculo, o ofertante, ele tinha que ir lá e pôr as mãos sobre os animais que ele estava oferecendo junto com o levita, transferindo o seu pecado para o animal, ficava lá de fora do tabernáculo. Ele jamais poderia entrar lá no lugar santo, no Santo dos Santos. Não tinha acesso.
a nada de Deus. Já nós temos livre acesso à presença de Deus. Lá eles tinham que pedir ao sacerdote alguma coisa que eles quisessem falar com Deus, ou oferecer uma oferta, ou um sacrifício. Então tinha que sempre ter o sacerdote pelo meio, ele representando Deus para aquela pessoa que ia ali. E o sacerdote e a Deus representando aquela pessoa. Nós não precisamos nada disso. Nós temos Jesus Cristo junto ao Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então lá havia separação, havia lá um véu de separação, havia separação no tabernáculo do povo, o povo ficava lá fora. Agora não existe mais separação. Agora nós podemos nos achegarmos diretamente a Deus e falarmos diretamente com Deus. Ele é o nosso Pai. Ele não é apenas o nosso Deus, agora não, é nosso Pai. Outra coisa, o Espírito Santo, que é Deus mesmo, mora dentro de nós. Agora nós não vamos ao templo oferecer um sacrifício a Deus. Agora, nós é que somos o templo de Deus na terra. Nós somos morada de Deus na terra. Nós não precisamos ir a um determinado lugar para encontrar Deus. Não, Deus mora dentro de nós e nós podemos falar com Deus a qualquer momento em oração. Agora o tópico 3, nosso grande sumo sacerdote. Tópico 3, subtópico 1, Jesus o sacerdote compassivo. O escritor de Hebreus afirma convictamente que Jesus é misericordioso e fiel sumo sacerdote, Hebreus 2,17. Aí, em seu ministério terreno, ele sempre demonstrou preocupação com as multidões sofredoras, Mateus 9,36, 14,14. 2 aí, em sua missão sacerdotal, ele demonstra grande compaixão por todos nós, Salmo 103,8. Veja que Jesus sempre demonstrou compaixão, misericórdia, amor. Em seu ministério terreno, ele queria pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, mas ele todo o tempo estava ali orando pelas pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam sofrendo ali, estava libertando as pessoas de possessões malignas. Todos que se chegavam a ele, ele curava. Ele demonstrou misericórdia, um amor, ele conversava, atendia as pessoas. E na sua missão, veja, morrer em lugar de pecadores. Que amor maravilhoso é este, de dar a vida por nós pecadores. Ele viu, ele sentiu, ele esteve vendo como o homem é mau, como o homem é pecador. E mesmo assim ele decidiu morrer em nosso lugar. Sofreu tudo aquilo como homem em nosso lugar, para que nós pudéssemos sermos salvos. No subtópico 2, Jesus em tudo foi tentado. A expressão nos dias de sua carne, Hebreus 5,7, é uma referência direta à vida humana de Jesus. Mesmo sendo o supremo sumo sacerdote, ele tomou a forma de homem, João 1,14, Filipenses 2,7 e 8. Cristo era plenamente divino e humano, contudo não possuía uma natureza pecaminosa. Então, os dias da sua carne, ou seja, nos dias em que ele nasceu como homem na terra e viveu como homem na terra. Então, todo esse tempo, ele não pecou. Ele não tinha o pecado vindo de Adão. Ele não nasceu descendente de um homem e uma mulher. Foi concebido no útero virgem de Maria pelo Espírito Santo. Então, ele nunca cometeu pecado nenhum, mas foi tentado. Foi tentado ali no monte, por Satanás, naqueles 40 dias que ele estava jejuando, orando, estava meditando na palavra de Deus, e ali ele foi tentado e venceu as tentações. Agora, Jesus nunca deixou de ser Deus. Olha, o Espírito Santo mora dentro de nós. Você concorda com isso? Aceita isso? Muito bem. Agora, ele deixa de estar no céu como Deus? Não. Mas ele está ao mesmo tempo dentro de nós, ao mesmo tempo no céu. Então, Jesus estava na terra como homem, mas ele não deixou de ser Deus e estar no céu com Deus. Olha, ele nunca deixou de existir. Se Jesus, como Deus, deixasse de existir um segundo, acabava tudo. Ele que sustenta todas as coisas. Mas na terra ele estava como homem. Em tudo ele se fez como homem, deixou suas prerrogativas divinas. Então aqui na terra ele se comportava como homem. Ele não usou do seu
poder, das suas prerrogativas divinas aqui na Terra. Tudo que ele fez aqui, você fala, mas os milagres? Tudo foi feito através do Espírito Santo, assim como nós podemos fazer. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo que está em nós. E ele disse, vocês vão fazer maiores obras do que essas que eu fiz. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Então o ministério dele foi pequeno, pouco tempo. 3 anos e meio. E nós temos a vida inteira para sermos usados pelo Espírito Santo. Todos aqueles milagres nós podemos reproduzir através do Espírito Santo em nós. E outros milagres, não é só aqueles que Jesus fez, outros também. Então, se Jesus, por exemplo, Jesus ressuscitou 3 mortos, nós podemos, em nossa vida cristã, sermos usados pelo Espírito Santo para ressuscitar aí 100 mortos. Veja só, porque o nosso tempo é maior. Ainda no tópico 3, subtópico 2, subtópico 1, considerações sobre a tentação de Jesus. Mesmo possuindo a natureza divina, Jesus como homem em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Por ter provado da tentação, Jesus é compassivo e poderoso para socorrer a humanidade. Hebreus 4,15a. Então veja, como Jesus foi tentado? Qual é a tentação que Satanás usa? Então são 3 coisas básicas. Primeira coisa, concupiscência dos olhos. Então é o desejo pecaminoso que entra através dos olhos, do ver, do olhar. Aí vem o desejo. A segunda coisa, concupiscência da carne. Então, olhou e agora desejou tocar, cheirar. Então, desejou agora usar o corpo, o contato do corpo, os 5 sentidos do corpo. Olha aí. Agora é experimentar, é o desejo de experimentar, de sentir, de tocar, ou de comer, de cheirar. Então vem aí os sentidos, vão ser despertos. Primeiro houve a atração pelo olhar, depois vem os sentidos, que vem para completar. Aí depois vem o quê? Soberba da vida. É o desejo de ser grande, de ser melhor, maior do que os outros. Desejo de aparecer. Então olha só, Eva foi tentada nisso. Olha para o fruto. Olhou, viu que era desejável, bonito. Agora come, então experimentar. Olha, se você comer, você vai ser como Deus. Olha aí, grandeza, de ser grande, ser melhor, ser como Deus. Jesus foi a mesma coisa. Transforma as pedras em pães. Come. Então ele olhava para a pedra e a pedra parecia pão. Olha aí. Experimenta. Talvez as tentações, Joga daqui de cima, lá embaixo. Está escrito que você fazer isso, olha, todo mundo vai dizer, que coisa fantástica. Olha aí, vou te dar os reinos da terra, você vai ser rico. Então as tentações são assim. E Jesus foi tentado nisso tudo. Olha, ele foi tentado até em matar as pessoas. Imagine, as pessoas batendo nele ali, chicoteando. É uma tentação terrível. Mas ele não reagiu. Poderia matar todos, mas não fez isso. Veja. Imagine, se você for ler realmente, prestando atenção, você vai ver quantas coisas Jesus foi tentado e ele resistiu. Ele é Deus, ele poderia reagir ali. Poderia destruir todo mundo, poderia dominar a terra toda. Mas ele não fez. Ele resistiu ao pecado. Ele tinha uma missão a cumprir, que era nos salvar. Então, ele se sujeitou a tudo, suportou tudo por amor a nós. Conclusão: se temos Jesus como nosso supremo sumo sacerdote, podemos pela fé adentrar ao trono da graça, a sua santa presença a qualquer momento e sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Conservemos firmes nossa confiança em Cristo Jesus, pois ele é o nosso fiel intercessor diante de Deus. Então temos Jesus como nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. Ele nunca parou de interceder. Continua lá, está à direita do Pai, e está intercedendo por nós.
Então, entremos com confiança na presença de Deus, orando, sempre nos lembrando que Deus é nosso Pai, que nos ama, que olha para nós através de Jesus Cristo e vê que Jesus já levou os nossos pecados sobre Ele, levou nossas doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, Jesus já levou. Então Deus olha para nós como filhos amados. Então entremos lá com confiança, conversemos com Deus. Jesus, o Espírito Santo está aqui intercedendo por nós, Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Temos livre acesso à presença de Deus. Todo o tempo Deus está lá disponível. Nós precisamos amar então a oração. Devemos orar cada dia mais, buscarmos a presença de Deus, buscarmos falar intimamente com Deus. Se você ouvindo esse ensino deseja agora entregar sua vida para Deus, começar uma vida nova a partir de hoje, se arrepender dos seus pecados, então faça isso agora. Você acredita que Jesus veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou? Então você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, lembre-se, Jesus já levou isso na cruz. Você é curado agora, creia nisso. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti arrependidos, confessando seus pecados, pedindo perdão agora. Escreve seus nomes no livro da vida, Senhor, concede a eles o Espírito Santo. Vem sobre eles agora o teu poder, vem sobre eles agora o seu convencimento do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, Senhor, essas vidas. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas e cura totalmente. Em nome de Jesus. Solta todo mal, toda doença, toda enfermidade. Vai saindo. Solta em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles e dá saúde a eles. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar aí um like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, não se esqueça, entre em contato conosco, o WhatsApp está aí, 99991520454. Nós enviamos para você os slides, o estudo escrito, aí totalmente gratuito. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.